O que você vai ouvir agora não é especulação, não é rumor e não é uma tentativa de sensacionalizar uma tragédia. É uma análise cuidadosa e respeitosa de imagens públicas, examinadas à luz da ciência comportamental e dos padrões que a tecnologia moderna consegue identificar. Este caso impactou milhões de pessoas, e no centro dele estava uma jovem cuja vida tinha valor, sonhos e significado. O objetivo desta reflexão é educativo. Compreender como sinais podem surgir em tempo real, como comportamentos sob estresse podem ser mal interpretados e como a tecnologia atual pode ajudar a reconhecer padrões que antes passavam despercebidos. Quando a gravação da bodycam foi divulgada, o público viu uma abordagem policial aparentemente comum. 2 agentes, uma van parada, um casal em viagem. À primeira vista parecia apenas uma ocorrência de desentendimento, algo que a polícia atende diariamente. Mas o que tornou esse registro diferente foi a quantidade de material disponível e a possibilidade de analisá-lo com ferramentas que hoje vão além do olhar humano. As imagens mostram um momento de intensa carga emocional. Uma pessoa visivelmente abalada, chorando, pedindo desculpas, assumindo culpa. A outra aparentando calma, controle e cooperação. Para muitos espectadores, esse contraste sugeriu uma narrativa simples. Mas especialistas em comportamento alertam: intensidade emocional não determina responsabilidade. Calma externa não determina estabilidade interna. Sistemas modernos de análise comportamental com apoio de IA conseguem examinar variáveis que passam despercebidas ao olhar comum. Microexpressões, tremores vocais, ritmo da fala, interrupções, linguagem autorreferente, padrões de minimização. Esses sistemas não determinam culpa. Eles identificam padrões de estresse, dinâmica de poder e desequilíbrio psicológico em interações. Alguns padrões chamaram a atenção dos especialistas. O primeiro é a assimetria na regulação emocional. Uma das pessoas pede desculpas repetidamente, não apenas por ações, mas por sentimentos. Desculpa aparece várias vezes em sequência. Estudos de linguística comportamental indicam que pedidos excessivos de desculpa durante conflitos podem refletir condicionamento de auto-blame. Pode ser sinal de alguém habituado a desescalar tensões, mesmo quando não é o principal responsável pelo conflito. O segundo ponto é o enquadramento da narrativa. Ao descrever o ocorrido, a pessoa mais calma foca em eventos específicos, arranhões, reações, momentos isolados, enquanto o contexto emocional mais amplo recebe menos destaque. Modelos de análise de discurso identificam isso como redirecionamento focado em evento, restringir a atenção a um ato pontual, afastando o olhar do padrão relacional anterior. O terceiro é a incongruência de estresse. O nível de angústia apresentado parece elevado em comparação com o evento descrito. Especialistas sugerem que essa discrepância pode indicar tensão acumulada e não apenas um desentendimento isolado. É importante reforçar: essa análise não reescreve o passado nem substitui decisões legais. Ela levanta uma pergunta diferente: quais sinais estavam presentes que hoje conseguimos interpretar melhor? A bodycam registra mais que palavras. Ela registra postura, distância física, quem fala primeiro, quem interrompe, quem busca validação. Análises espaciais com IA indicam padrões sutis de posicionamento. Uma pessoa frequentemente orientada em direção aos policiais, buscando reafirmação. A outra, mantendo certa distância, mas preservando o controle da narrativa. Psicólogos observam que, em relacionamentos de alto conflito, é comum que um parceiro busque validação externa, enquanto o outro gerencia a própria imagem. Gerenciamento de imagem é um conceito importante aqui. Trata-se de controlar como se é percebido diante de terceiros. Uma postura calma pode refletir autorregulação, ou prática em manter a aparência de controle sob observação. Outro ponto destacado é o uso de linguagem autodepreciativa. Frases que indicam instabilidade pessoal ou autocrítica constante podem refletir alguém que internaliza conflitos repetidamente.
Naquele momento, os policiais trabalhavam com informações limitadas. Era um recorte, não uma linha do tempo completa. Decisões foram tomadas com base em evidências visíveis e protocolos de segurança. Eles não tinham ferramentas de análise comportamental avançada em tempo real. Hoje, sistemas de aprendizado de máquina conseguem analisar milhares de interações semelhantes para identificar padrões estatísticos de risco relacional. Esses sistemas detectam índices de dominância conversacional, frequência de interrupções, ciclos de escalada e marcadores de controle coercitivo. Um desses marcadores é o ciclo de normalização após conflito. Expressões como "nós nos amamos" ou "foi só um dia ruim" podem, em alguns contextos, funcionar como tentativa de reduzir a percepção de gravidade. Análises acústicas modernas medem variações de tom, pausas e respiração. Em estudos comparativos, níveis elevados de estresse vocal persistente indicam sobrecarga emocional contínua. Isso importa porque tecnologia não serve para revisitar tragédias por curiosidade, serve para prevenção. Imagine um sistema que, durante uma abordagem, sinalizasse níveis atípicos de desequilíbrio comportamental. Não substituiria o julgamento humano, mas poderia sugerir acompanhamento adicional ou encaminhamento especializado. Críticos alertam que análises retrospectivas podem gerar interpretações excessivas. Nem todo conflito é sinal de perigo. Nem toda emoção intensa indica algo maior. O ponto central está nos padrões cumulativos, não em episódios isolados. Outro aspecto relevante é a dinâmica de poder sutil. Quem interrompe com mais frequência? Quem corrige o outro? Quem sorri ao falar de situações tensas? Sistemas de codificação facial detectam microexpressões que duram frações de segundo, tensões na mandíbula, contrações involuntárias. Esses sinais isoladamente não provam nada, mas agrupados constroem mapas de estresse e controle. A reação pública ao vídeo mostrou como interpretações podem se polarizar rapidamente. Alguns defenderam que os agentes fizeram o melhor possível. Outros acreditam que sinais importantes foram subestimados. A realidade pode ser mais complexa do que qualquer versão simplificada. Ciência comportamental ensina que relacionamentos em tensão podem alternar vulnerabilidade e controle. Uma pessoa pode parecer emocionalmente frágil sob escrutínio público, enquanto a outra demonstra estabilidade aparente. Análises de consistência narrativa com IA comparam ritmo de fala ao longo do tempo. Variações intensas podem indicar estresse agudo. Respostas de estresse ativam o sistema nervoso simpático. Respiração acelerada, fala desorganizada, lágrimas. Isso não define culpa, define sobrecarga emocional. Uma lição importante aqui é que sofrimento visível não deve ser automaticamente associado à responsabilidade. E calma aparente não deve ser automaticamente associada à segurança. Pesquisas sobre controle coercitivo mostram que indivíduos sob pressão prolongada podem demonstrar autoblame excessivo diante de autoridades. Isso pode ser confundido com admissão de culpa primária. As imagens também revelam os limites de decisões baseadas apenas em evidência física imediata. A tecnologia atual permite análise mais profunda, mas sempre deve ser usada com responsabilidade ética. Algumas agências já estudam integrar sistemas de IA para avaliar níveis de escalada em tempo real. Essas ferramentas ainda geram debate sobre privacidade e viés algorítmico. O ponto central é a diferença entre conflito visível e padrão relacional invisível. Também é essencial lembrar que consumir esse tipo de conteúdo deve ser um ato de reflexão, não de curiosidade mórbida. No centro deste caso, havia uma vida real, uma família real, um impacto real. Especialistas destacam 3 aprendizados principais. Primeiro, intensidade emocional não define caráter. Segundo, padrões são mais relevantes que episódios isolados. Terceiro,
Prevenção depende de reconhecer dinâmicas antes que se tornem irreversíveis. IA não sente empatia, mas pode identificar correlações estatísticas invisíveis ao olhar humano. Estudos indicam que combinação de autoblame repetitivo, estresse vocal elevado e narrativa de minimização correlaciona-se com contextos de tensão relacional prolongada. Isso não é uma sentença, é um alerta sobre padrões. Também é importante reconhecer o viés do retrospecto. Julgar decisões passadas com informações futuras pode distorcer percepção. Protocolos existem por uma razão, e decisões foram tomadas com base no que era visível naquele momento. Se existe um aprendizado maior, é a importância de prestar atenção a padrões de desgaste emocional, autodepreciação constante e medo de escalada de conflito. Tecnologia evoluiu. Hoje é possível reconstruir imagens, aprimorar áudio e detectar microsinais em tempo real. Talvez isso mude abordagens futuras, talvez não altere resultados, mas pode aumentar chances de intervenção precoce. Acima de qualquer análise, permanece a dignidade da pessoa que perdeu a vida. Nenhuma tecnologia substitui empatia. Nenhuma estatística substitui humanidade. Se essa reflexão servir para algo, que seja para ampliar consciência sobre dinâmicas relacionais complexas e a necessidade de apoio quando sinais de tensão se tornam recorrentes. Respeito, aprendizado e prevenção devem ser o foco. Obrigado por ouvir com responsabilidade e mente aberta.